Pois é, meu povo, teve treta, hein? Teve treta e eu vou aqui reagir a algumas partes interessantes dessa treta entre a Cris Franklin e o Rodrigo do canal Investidor ao Contrário. Pra você ter ideia, a treta foi tão interessante que eu até anotei aqui algumas partes importantes pra gente falar aqui no vídeo. Eu deixei até no canal dele, tem um monte de comentários lá, uma galera comentando, mas eu deixei aqui os melhores momentos no canal, né, dele, no caso do Investidor ao Contrário, só pra eu poder reagir. E o que aconteceu, né? Se você chegou agora, não sabe o que está acontecendo. O Investidor ao Contrário, que é o Rodrigo do canal Investidor ao Contrário, ele fez um vídeo da Cris Franklin. A Cris Franklin é um anúncio que aparece direto na internet, prometendo que dá para você ganhar dinheiro em dólar com blogs. Inclusive eu fiz também vídeo dela recentemente, só que o meu vídeo foi mais falando da própria Cris Franklin. Eu falei se a Cris Franklin é confiável ou não. Já o Rodrigo do canal Investidor ao Contrário, ele fez um vídeo mostrando o curso dela por dentro, né, o Renda em Dólar, o workshop Renda em Dólar. E ela não gostou, porque ele falou algumas coisas lá e tal, ela não achou legal e acabou que eles marcaram uma live essa semana e debateram alguns pontos ali. Então eles fizeram um react do vídeo dele anterior e eu vou fazer um react deles fazendo um react do vídeo anterior do Investidor ao Contrário. Quero falar alguns pontos aqui interessantes, né, que mostraram. Vou resumir o máximo possível esse vídeo aqui. O vídeo deles falando lá dá mais de 1h30, cara, uma treta bem grande. Vou tentar dar uma resumida aqui, por isso que eu fiz até alguns tópicos, anotei, eu assisti toda a live deles, todo o vídeo, para anotar alguns pontos importantes aqui, tá? Contexto, vamos lá, vamos analisar o contexto, logo de cara. Então, a Cris, pelo que eu entendi, pediu uma live com o Rodrigo no canal dele, né? E aí ele deve ter pedido para pegar essa live e transmitir, né, diretamente no canal dele, enquanto ela tá transmitindo a tela. Tá? Então ela está transmitindo a tela, então ela que está apertando play, apertando pause, e ele que está transmitindo no canal dele no YouTube, tá? Então vamos começar vendo logo o início aqui dessa treta aqui, como que tá o comportamento de cada um. Vamos ver quem tá mais nervoso, quem não tá. Então fala pessoal, acho que vocês devem ter visto aí, eu tinha feito um vídeo da Cris Franklin, testando o produto dela aqui, testando não, né, falando minha opinião sobre o produto, comprei o workshop da Cris, falei meu ponto de vista aqui, óbvio, a Cris não gostou, o produto é dela, então com certeza ela não ia gostar, porque eu não fiz um review muito positivo, e ela pediu direito de resposta, pediu pra gente fazer uma live pra bater alguns pontos aqui das coisas que eu disse, e mas nada mais justo, já que eu fiz um review do produto dela sem ela estar presente, nada mais justo que esse direito de resposta. Se outra pessoa também que eu fiz review aí, que queira fazer um direito de resposta, só me chamar, a gente faz uma live aqui, e a gente vai passar no vídeo que eu fiz aqui, vai bater ponto a ponto aqui com a Cris, pra ela ter o direito ali de defender as ideias dela também. Vamos lá, Cris? Interessante que logo no começo do vídeo você vê que ele tá nervoso, tá bem nervoso, falando rápido, acelerado, o que é normal, cara. Se você sabe que você vai entrar no embate, né? Inclusive, se você não sabe, eu sou professor de oratória e comunicação, por isso que eu tenho uma certa experiência também em olhar esse tipo de comportamento, né, na hora de um debate, na hora de alguém estiver falando em público. E você percebe que ele tá meio afoito, meio nervoso, o que é completamente normal. Você tá de frente ali com uma pessoa que provavelmente vai também contra-atacar, então você fica um pouco nervoso. Eu, se estivesse no lugar dele, talvez também estaria um pouco nervoso, então é completamente normal, né? O Rodrigo ali tá meio que sem saber. Aparentemente ele parece que tá meio... não pego de surpresa, mas ele tá meio que na defensiva ali, não sabe o que está por vir. Agora vamos ver a introdução da Cris, vamos ver como é que ela tá, o comportamento dela. Vamos lá, por 1 minuto 1h20. Isso, mas eu acredito que tem certos momentos, né, que sempre evitei, não sou uma pessoa polêmica, tento fazer de uma forma mais séria possível o meu trabalho, mas eu acho que aqui é uma oportunidade da gente trazer um posicionamento diferente, principalmente trazer os fundamentos de tudo que a gente ouve sobre a gente, né? Então, quando eu me predisponho a fazer esse tipo de projeto, eu me predisponho a expor, que é a parte do digital que talvez eu menos me atrai, né? Mas pela função do meu trabalho eu me predisponho a isso, e quando você se predispõe, né, se expõe, você está sujeito a uma parede de arrebentação, digamos assim, e principalmente quando você está dando frutos, você chama um pouco mais atenção. Então, é uma experiência diferente para mim aqui hoje. Eu acredito que a gente tem uma certa responsabilidade por tudo aquilo que a gente fala, né? A gente tem o livre-arbítrio e a forma de interpretar, mas eu chamei o Rodrigo aqui hoje até justamente para mostrar alguns pontos que eu considero importantes. Eu não tenho objetivo algum de travar algum tipo de guerra,
Você vê que logo de cara também, o Rodrigo ele tá continua um pouquinho nervoso, balançando a cadeira para um lado e para o outro, né? Então ele tá meio que vendo qual é que é a dela. A Cris, ela aparentemente está tranquila, porque ela também é uma pessoa tranquila, não é explosiva, ela é tranquila. Ela tenta medir as palavras no início, para parecer ali respeitosa, cordial, só que ela já meio que de leve dá um cartãozinho de visita, tipo assim, falando, a gente tem que ser, né, responsável pelo que fala, tem que ser não sei aqui e tal. Ela dá esse cartãozinho, opa, pera aí que eu vou dar uma apertada, você tem que ser responsável pelo que você fala. Então já deixa nas entrelinhas que provavelmente ele falou algo naquele vídeo que ela não gostou. E com certeza isso aconteceu, senão ela não pediria para fazer uma live com ele, né? Então, enquanto isso, ele fica ali na cadeira se mexendo para um lado e para o outro, meio que ansioso para ver o que está por vir. Mas continuando aqui, ó, vamos continuar, vamos pro próximo tópico. O Rodrigo, no início ele fica desconfortável, vamos dar uma olhada? Deixa eu ver o que tá aparecendo. E é importante você falar dessa parte aí que a gente não tá travando nenhuma guerra, porque justamente eu não tenho nada contra você, não conhecia direito seu trabalho e tal, vi que você já tem uma carreira longa aí no digital. Meu review foi justamente ali em cima dos seus ads e em cima do seu produto, mas com certeza a gente não vai concordar em algumas coisas, mas vamos lá, vamos ver aqui se eu não sou dono da razão também, então com certeza pode ter algumas coisas aí que você tenha objeções válidas, e vamos dar uma olhada aí no que a gente pode extrair de melhor para o pessoal, até quem está interessado no curso, quem já comprou o curso, quem pensa em comprar, ficar ali, ter sua segunda opinião, né, já que o último eu falei sozinho. Vamos lá. Então você pode ver que ele continua falando de uma maneira acelerada, né? Ele fala bem rápido, é importante falar isso e tal, né? Que a gente não tem intenção de ter uma batalha, enfim, e continua nervoso, falando acelerado. Me dá a entender que provavelmente ele não se preparou muito para esse tipo de debate, né? Ela deve ter marcado com ele, provavelmente ela deve ter conversado com o advogado, deve ter assistido sim o vídeo, anotado alguns pontos, e ele meio que falou assim, marcou comigo, eu vou estar lá. Não tô falando que ele foi irresponsável, não. Ele meio que falou assim, não, tô tranquilo, né? Eu fiz minha parte, eu sei que não fiz nada errado, vamos ver o que ela quer. Então ele tá meio que, parece que ainda não sabe bem a estratégia que ele vai utilizar. Ela, pelo que me parece, já logo de cara tem uma estratégia mais bem definida. Vamos continuar vendo aqui mais pontos importantes. O próximo tópico que eu anotei, a Cris, ela percebe um erro na fala do Rodrigo no início do vídeo. Vamos olhar essa parte? Por dia com blogs. Tá. Essa é a promessa da Cris Franklin, a pessoa mais chata dos anúncios que eu já vi na internet. Meu Deus do céu, velho, ela me persegue. Eu fui ver esse anúncio uma vez no YouTube, depois eu fui perseguido no Instagram, no TikTok, em todo lugar, mano, e no YouTube, toda hora ela aparecia de novo, falando pra eu clicar e falando pra eu comprar. Meu Deus do céu, eu comprei o webinar dela, o famoso webinar, onde ela vai ensinar a ganhar dinheiro, ganhar $100 por hora. $100 por hora, meus amigos. É um vídeo. Aí que é o erro, ó. Ele falou $100 por hora, ela pega essa deixa dele e já tenta montar em cima pra tentar desestabilizar. Olha o que ela fala. Editado, né? Não era uma live, né? Então, $100 por hora já é um ponto, assim, que poderia ter sido editado, na minha opinião. Não, eu corri. Porque a gente sabe que o primeiro minuto de retenção do vídeo é onde tem mais público, né? Então, eu juro que eu errei, depois você vai ver. Você vai ver que depois vídeo, eu corrijo, né? Deixando bem claro, falo, não, errei mesmo. Eu até pensei em regravar por conta disso, mas foi uma falha aí, você vai ver que depois eu deixo bem claro, falo, não é por hora, não é por hora. Então, nesse início aqui, ela meio que, como eu falei, ela estudou o vídeo, sim. Ela até dá a entender que não, tô vendo agora, mas não, ela estudou esse vídeo. Deve ter falado até com algum advogado, algum especialista também, pedido feedback de alguém. Deve ter ali montado mais ou menos uns argumentos e ele foi meio que, tipo assim, eu sei que eu tô certo, consciência tranquila. Só que ela, né, tentou desestabilizar ele no começo, né? E chamou ela de chata e, cara, realmente os anúncios dela é chato demais, velho. Nossa, que anúncio chato, pelo amor de Deus, não pula esse vídeo. Pô, é chato, Cris. Isso aí, a gente tem que concordar que é chato essa parte. Mas vamos ver a próxima parte aqui, ó. Depois disso, a próxima parte que eu anotei aqui, ó. O Rodrigo chama a Cris de chata novamente, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ela é muito chata, né, velho? Muito chata. Você sabe que tem 18 anos que eu anuncio, né? 20 anos de carreira e 18 anos que eu anuncio. E sabe uma das coisas que eu mais escuto no digital? Tem 11 anos que eu trabalho lançando, né? Sim. E uma das coisas que eu mais escuto das pessoas por estar há tanto tempo é: por que eu não te ouvi lá atrás? Por que eu não te ouvi
Aqui claramente ela tenta já usar aquela estratégia de passar autoridade, né? Inclusive Aristóteles fala que a gente tem 3 argumentos, 3 pontos que passam muita autoridade na hora de a gente poder falar em público, que é ethos, patos e logos. O logos está na parte da lógica, o patos está na parte mais da emoção e o ethos na autoridade. Então o que ela está querendo fazer? Ela está querendo aumentar a autoridade dela falando isso. Você sabe o que as pessoas me falam? Né? Na hora que ele for chamar ela de chata, sabe o que as pessoas me falam? Poxa, por que eu não te ouvi lá atrás? Tenta passar, né, que ela tá há mais de 11 anos, sei lá, 14 anos, 18 anos no mercado, enfim. Então ela tenta passar esse grau de autoridade, né, como se ele fosse um iniciantão. Tipo, ó, você tá começando agora. Eu tô aqui há 18 anos no mercado e tal, não sei o quê, pra tentar diminuir. Então ela já viu que uma certa parte ele deu uma desestabilizada, que foi no começo do vídeo, mas ele aí meio que deu uma contornada, porque ele corrigiu aquela frase depois, beleza. E agora ela tenta aumentar o grau de autoridade dela e tenta diminuir o dele, né? Vamos ver como é que ele vai se sair no decorrer do vídeo, né? Aí ela vai começar a falar sobre a história dela, enfim. Vamos pro próximo ponto aqui, ó. Próximo ponto. O Rodrigo fala que ela não ensina nada. O Rodrigo mandou bem nessa parte. E pra mim, essa foi a parte que o Rodrigo mais mandou bem, ó. Nada, né? Ela vai te mandar para um vídeo de vendas onde não tem nada gratuito. No final vai ter que comprar alguma coisa para ela te ensinar. Mas não tem nada gratuito. Qual que é o fundamento da técnica que eu mostrei no vídeo de vendas? Pois você fez um vídeo de vendas. Não, mas o que é o conteúdo do vídeo de vendas? Vai mostrar o começo ali, você fala que ganha dinheiro em blog e tal, você não ensina nada ali, Cris. São 36 minutos de vídeo. Você ensina ali como ganhar dinheiro com blog. Então, para que a pessoa compra o workshop? Qual que é o fundamento? Não, qual que é o fundamento? Pode falar. Não sei. Não sei. Você está dizendo aqui que não ensina nada. Se você está dizendo que não ensina nada é porque você assistiu. Eu considerei que não ensinou nada. Uma conclusão e se posicionar diante dizendo que não ensina nada. Eu considerei que não ensinou nada. Uma oferta irresistível tem fundamento, tem entrada, chamada, fundamento, conteúdo, que é o que dá vazão ao sentido lógico da pessoa tomar a decisão de compra ou não. Mas que não ensina nada ali. A pessoa assistir aquele vídeo de vendas, ela consegue montar um blog? Aqui ele mandou bem. Ó, aqui ele mandou bem. Cris, eu tô perguntando qual que é a técnica. Ó, você pode ver que aqui ela não respondeu nada. Tipo, aqui ele pegou bem. Aqui o Rodrigo mandou bem pra caramba. Com aquele seu vídeo de workshop, a pessoa consegue montar um blog? Aí ela foi pega ali de surpresa. Aí ela não conseguiu responder, contrapor esse argumento, ó. E nem isso você tá... Eu tô querendo entender, Rodrigo, qual que é o seu nível cognitivo agora. Eu tô falando... Agora, qual que é a intenção dela aqui? Ad hominem, argumento ad hominem, que é o quê? Bater na imagem dele pra diminuir. Você não... olha só que inteligente que ela foi, estratégia inteligente que ela foi, só que ela foi ao mesmo tempo pilantra nessa parte. Porque ele jogou um argumento, falou assim, ó, com o que você ensinou naquele workshop, a pessoa é capaz de montar um blog, ela não contra-argumentou ele. Pelo contrário, ela foi para argumentar e diminuir a pessoa, Rodrigo. Entendeu? Então isso já consegue, a gente consegue perceber que ela não tinha argumento, então ela foi na pessoa. Esse tipo de argumentação é ad hominem, que é quando você quer ofender a pessoa e não o argumento dela. E aqui foi clara a estratégia dela. Aqui foi muito clara a estratégia dela, que foi uma estratégia baixa. O Rodrigo mandou bem pra caramba. E aqui, pra mim, foi o auge do Rodrigo na argumentação aqui, no debate com ela. Se ele tem que manter, já que ele percebeu que ali é um incômodo dela, ele tem que manter a estratégia, a narrativa dele, de bater sempre nesse ponto. Fala assim, peraí, mas o que mais está me incomodando é isso aqui, ó, porque você promete isso e no workshop não dá para construir blog. Dá. E aí que eu até, no decorrer do vídeo, eu vou até falar mais sobre isso, mas no decorrer do vídeo eu senti falta do Rodrigo bater mais nesse ponto. Mas vamos continuar vendo aqui, ó. Bem simples o que eu tô falando. Saber o que você interpretou dali. Eu tô falando de um jeito bem simples. 3 minutos e ver que é um vídeo de vendas e falar que não ensina nada. Cris, o que eu disse tá bem claro. Não, se você puder pausar para eu responder, por favor. Você pode pausar? Tá mudando, já mudou. Cris, você pode pausar? Temos novas formas de gerar renda. Oi. Então... Aqui ele tá mandando bem e ela até tentou ali fugir, colocar play, e ele tá mandando bem. Aqui ele tá por cima agora. Porque você precisa deixar eu responder também, né? Porque senão você só fala e depois você dá o play de novo, eu não consigo responder. E, assim, acho que tá bem claro o que eu falei aí. Se a pessoa assistiu aquele seu vídeo de vendas, ela não vai aprender a fazer dinheiro com blog, ou vai? Perfeito.
É O que eu estou te perguntando é o seguinte: eu falei que eu preparei uma aula gratuita para mostrar o caminho para ela. E você respondeu que eu não estou ensinando nada. Nada. Tá bom, Cris, tá bom. Ó, então, não é que não é nada. Qual que é o conteúdo que tem lá. Tá bom, tô falando que não é nada. Beleza, não que não seja nada, mas se a pessoa assistir aquilo, ela consegue montar um blog? Mas então, o que você fala no Edge é que você vai ensinar ela a ganhar aqui $100 por dia e numa aula gratuita. Se ela assistir essa aula gratuita, ela vai conseguir ganhar? Não falei para ela que ela vai conseguir ganhar com a aula gratuita. A primeira coisa que ela tem que fazer é assistir. Ah, tá. Então, beleza. Enfim, nessa parte, então, ela não tem como argumentar, ela tenta fugir da resposta ali, e ele mandou bem nessa parte. Depois, na próxima parte aqui, ó, ele chama a VSL dela de chata novamente, ó. Comigo. Tô fraca essa VSLzinha, hein? Nem aparece, ela fala. Pô, decepcionou, depois de todos aqueles anúncios tão elaborados, a VSL fica só frase aparecendo, pô. Você já testou VSL? Algumas. Então você entende que VSL forte é que vende, né? De novo ela tenta diminuir ele novamente. Você já fez isso? Já testou? Quem é você? Praticamente isso. Quem é você? Você já fez isso? Você nunca fez. Não, deu certo, tá dando certo, tá dando certo. Você acha que eu não tô testando? Então tá. Falando, fica só essas frasezinhas aí, quase a mesma coisa que já tá falando no anúncio. Aproveitar o que é, na minha opinião, a melhor e mais acessível estratégia para gerar renda em dólar em 2024. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você já viu um blog? Um blog. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um blog. Enfim, essa parte que eles vão continuar, ela vai mostrar meio que a parte mais técnica, enfim. Aí, deixa eu ver aqui. Essa aqui foi interessante, ó. Ela começa a ameaçar ele, porque ele fala essa palavra ilusão, se liga. Vamos colocar nessa parte aqui, ó. Voltar ali no início, não tem nenhuma novidade, ela não mostra mais nada, ele só fica nessa ilusão e tal, que vai ensinar, e que vai fazer, e que vai... Ilusão. Sim, pra mim foi isso. Isso é uma acusação. Pra mim foi isso, você fica falando ali, fica falando ali que, olha, os blogs vendem, os blogs estão, o AdSense paga, e você pode criar o blog, você não... É a tua opinião. É minha Isso opinião. É ilusão. Minha opinião. Que isso é uma ilusão. É minha opinião. Acusatória. Não, isso é minha opinião. Tem opiniões que são acusações. Aqui, ó, ela já tenta amedrontar, coagir com esse papo de, peraí, você tá me fazendo acusação, você tá me falando que eu tô fazendo uma enganação, então isso aqui você tá me acusando de alguma coisa, tá meio que partindo pra esse princípio mais de, ó, cuidado, eu posso te processar, cuidado com as palavras e tal, pra tentar desestabilizar ele, né? Então, no começo ele tava mandando bem ali, desestabilizando ela ficou desestabilizada na hora que ele falou que a pessoa não consegue através do workshop montar um blog. E agora ela tá tentando reverter isso. E eu senti que ele ficou meio balançado, ficou um pouco nervoso. Na hora que ela começou a bater nesse ponto também, né? De meio que ameaçar, meio falando, ó, isso dá processo. Não, ela não falou exatamente, vou te processar, mas ela deu a entender. Você consegue perceber pelo tom dela falando. Olha só. Você se sente acusada? Só estou te falando, não. Tá. A forma como... tudo é interpretativo. É a forma como as pessoas vão interpretar. Então tem que tomar cuidado. A gente tem o livre-arbítrio para falar, se posicionar. Ninguém tá trancando a língua de ninguém, graças a Deus. É isso que eu ia perguntar também. Mas tudo tem responsabilidade. A gente vai ser responsável por aquilo que a gente fala. Pra mostrar. Então ela vai meio que ameaçando de leve, uma ameaça leve pra ele. Agora ela sobe o tom e diminui mais um pouco. Ela tenta diminuir o fundamentar isso. Não, Cris, mas não vamos fazer um workshop aqui também, que senão a gente vai ficar mais 3 horas aqui. Nem é a principal crítica do vídeo ali, você pode ficar tranquila que depois eu vou falar. Uma introdução ali da sua aula, normal, sua metodologia, pô. Olha só. Não, mas vamos. Eu chamei aqui para te explicar por que alunos como você dá merda. Olha, ela tenta agora diminuir ele. Ela vai tentando diminuir. Argumento ad hominem de novo. Como, pô, você não assistiu o workshop inteiro. Você não assistiu a aula inteira. Quem é você para dar opinião? Você não assistiu. Você assistiu acho que 1 hora. Você não assistiu o workshop inteiro. Você não aplicou tudo que eu falei que tinha que aplicar. Por isso você não teve resultado. E você tá dando opinião. Você não merece... Basicamente é isso que ela tá falando. E ela chamou ele de aluno que faz merda, basicamente. Vamos continuar vendo aqui porque tem mais um pouco de argumentação, ó. E por que eu não quero essas pessoas perto de mim? Eu não quero.
Então, mas daí como eu falei, quando você faz um ad no Facebook falando, você vai ganhar $100 por dia, $100 por dia fazendo blog, sem aparecer, direto pelo celular, talvez você atraia muita pessoa que tem essa perspectiva, sabe? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. O Rodrigo foi perfeito aqui no argumento dele. Ela apela sim muito nos ads que ela faz, nos anúncios. Ela usa muito essa parte, muito de... ela não chega a falar que é dinheiro fácil nem nada, mas ela dá a entender que, é $100 por dia e tal, é só ter algum blog e tal. Então o anúncio acaba chamando sim muito público assim, desse tipo, que tá precisando de dinheiro e que acha que vai ser mais fácil. E ter blog dá dinheiro, mas não é tão simples assim, não. E é longo prazo, não é curto prazo. Para a maioria das pessoas, a não ser que você invista, igual ela tá falando, né? Então tem outros gastos que você acaba tendo, se você for fazer no formato que ela faz, você vai ter que ter outros gastos adicionais além do curso dela. E às vezes a pessoa não sabe disso. E o Rodrigo foi perfeito na argumentação dele nesse momento, né? É por isso que eu coloco um vídeo logo de 36 minutos para afastar quem eu não quero. As pessoas que não buscam esse tipo de fundamento, que são muito imediatistas, elas têm que ir com Deus, vai com Deus te abençoa. Tá mas não tá dando muito certo. Não precisa acompanhar. Não tá afastando essas pessoas, não. Acho que tem que ver então como você vai ser seu ad. Você chega lá, você compra, quando você chega lá, você tem que assistir, ficar comigo até meia-noite, 1h da manhã. Enfim, é essa parte que ela tenta dar um modo professora, né, falando, dando lição de moral, enfim. Aí agora ele questiona que o vídeo do workshop não é ao vivo, né? Olha só, vamos ver ele falando. Tem aí que, mano, não tava ao vivo isso aí, não tava ao vivo, então... Pra mim não tava ao vivo isso aí, mas... desculpa. Olha só. Aí ela vai querer mostrar, né, pra ele, vou até adiantar aqui, ó. Porque ela vai querer mostrar pra ele que tava ao vivo sim, ela tenta provar. Você falou isso, então normal que você tenha. Aí o log do Zoom, quer ver o log do Zoom? Pode ser, mas... Não, o log do Zoom também prova o quê? Prova que você, no Zoom... Meu palpite aqui era gravado. Pra mim, nessa eu tô com o Rodrigo também. Porque vários players no mercado utilizam essa mesma estratégia de fazer... né? Opa, deu um tilt aqui. Fazem essa estratégia de fazer workshops, de fazer... por exemplo, dela acho que é toda quinta-feira, uma coisa assim, algumas datas. E ela provavelmente deve gravar assim o workshop para ficar melhor roteirizado, mais organizado, e depois soltar. Só que ela jura que é ao vivo. Beleza, não tem como a gente provar que é ao vivo, que é gravado, então nesse sentido não tem. Mas no meu palpite eu também acho que é gravado, tá? Eu acho que é gravado porque fica mais organizado o seu vídeo. Se você tiver ali gravado, você consegue organizar melhor, deixar mais dinâmico, mas ela jura de pé junto que é ao vivo, e ela até mostrou lá o login no Zoom dela, o que não prova nada, porque dá pra você soltar um vídeo gravado e ter login no Zoom naquele horário. O vídeo no Drive também não prova absolutamente nada, você pode subir aquele vídeo no Drive naquele horário, então não tem como ele falar que é gravado, e não tem como ela provar também que o vídeo é ao vivo. Então eles vão ficar debatendo aqui por horas, ela tentando mostrar um lado, ele falando o outro, e não vai chegar num consenso. Tá terminando já, meu povo, ó. E agora, chegando já na reta final do vídeo, ela ameaça ele novamente, ó. A gente tá acostumado a ver aqueles golpes que, pô, você vai lá, não tem conteúdo nenhum, é uma enganação, uma mentira total, entendeu? Mas, pô, já começa a agir de má fé, porque fala que vai... Por que não fala que é um aulão, velho? Podia chamar de aulão do blog aqui e tal, não sei o quê. Mas não, chama de workshop pra você tirar dúvidas e tal. Não tem nada disso. É uma aula gravada aqui, ela só libera no Zoom às 8 horas, mas não tem ninguém comentando nem nada. Pra mim, o workshop é você ter essa... E você vê como é que ele tá ansioso, ele tá nervoso, porque ela só pausou o vídeo e olhou pra ele. E aí ele, meio que afoito, já começa a tentar dar explicação. Ele poderia só ficar quieto. Por exemplo, esperando, tipo assim, o que você vai argumentar? Fala aí. Comenta. Mas ela pausou, olhou pra ele e ele já foi dando uma resposta, já tentando se desculpar. Então ela começou a entrar na mente dele novamente. Se ele continuasse usando aquele argumento do que, pô, você promete uma coisa no workshop, a pessoa vai construir, né, o blog, e não dá pra construir blog com aquele argumento. Ou então, os seus anúncios são super apelativos, você mostra tal coisa, mostra que dá pra ganhar $100, mas através do seu workshop não dá pra ganhar, e não dá mesmo. Através do workshop dela de R$37, não dá pra pessoa ganhar dinheiro, montar o blog dela, né, ganhar dinheiro com blog em dólar
através daquele workshop. Não dá. Se ele continuasse nessa linha argumentativa, ele iria conseguir desestabilizar melhor ela, mas ela conseguiu entrar na mente dele nessa parte final. Então eu senti que na reta final ali ele começou a desestabilizar, porque ela começou a ameaçar ele, começou a falar para ele tomar cuidado, ela começou a colocar muito negócio de ela, a autoridade, aumentou a autoridade dela e tentou diminuir ele, como se ela fosse a professora e ele o aluno, que nessa ocasião acabou acontecendo, né, porque ele comprou o curso dela, logo ele virou aluno e ela a professora, né, mas a intenção dele não era nem fazer o curso, era mais de mostrar mesmo. Só que ela pegou essa bandeira, pegou essa roupagem e vestiu nela de professora e tentou diminuir ele. E isso, de certa maneira, eu senti que desestabilizou um pouco ele. Interação. A sua visão é que pode ser um aulão com as perguntas no final, beleza? Eu expliquei e, mais uma vez, você não entende. Não, é a sua deve ter feito isso uma vez e depois subiu o mesmo vídeo várias vezes. Então, por isso que ela... Então eles continuam nessa parte. Já na reta final aqui, que é a última parte mais interessante, ela fala que ele está mostrando conteúdo privado, porque ele mostrou por dentro do workshop dela Tem outras, muitas milhares de pessoas que não se sentem nada felizes de ver você compartilhando algo que elas pagaram para ter. Não, espera chegar lá que você vai ver que eu não entrego os prompts assim não, você vai, calma. Não, você tá entregando aqui. Não entrego, você vai ver. Só tô te avisando. Exato, você vai ver. Assim. Daí quanto mais detalhado for o seu prompt, né, o que você entrega pro ChatGPT, ele vai te devolver em matéria. Então ela te explica isso aqui. Então fica um tempinho aqui nisso. Depois ela vai para essa parte aqui de validação, que é o quê? Enfim, aí já nessa parte final, o vídeo começa a dar umas travadas, a live, eles acabam não mostrando direito a conversa deles, começa a pipocar algumas partes bem interessantes, inclusive que ia ter um debate legal, acaba ficando mudo e a gente acaba não sabendo o que aconteceu no final, né? Mas enfim, se a gente for ali, estratégia argumentativa de cada um, né? Ambos têm argumentos bons para serem usados e ambos podem, dá pra se atacar ali facilmente. Quem ganha o debate? Quem acaba argumentando melhor? Ele poderia, no caso do Rodrigo, ele pode usar muito bem esse negócio de a promessa, você está apelando muito na hora de entregar o workshop, não entrega o que é esperado. Outra coisa, através do seu workshop não é possível construir um blog e ganhar $100 por dia, tá? Então, ou seja, se ele usasse mais esse argumento, valorizasse mais, ele poderia desestabilizar mais ela. Já na linha da Chris Franklin, ela, no caso, ela usou bem, principalmente do meio pro final, essa ideia de que ela é professora e que ele não assistiu todo o curso, então ele não teve resultado porque ele não aplicou a estratégia. Então ele não tem moral para falar do curso que não dá certo porque ele não aplicou a estratégia. O que não deixa de ser verdade para esse lado, né? Ela consegue usar isso como um argumento para ela. E um outro ponto, ela tentou pegar essa parte finalzinha, essa ideia de que você está mostrando o conteúdo que é privado, o conteúdo exclusivo para alunos, você está mostrando para todo mundo, por que isso? Então, o que acaba sendo verdade por um lado, só que ele é permitido fazer isso por conta que o YouTube permite você mostrar alguns conteúdos, desde que você crie um novo conteúdo baseado nele, né? Então, claro, ambos têm argumentos para usar interessantes, né? Aí vai de quem argumenta melhor para ganhar o debate. Eu senti que no começo do vídeo o Rodrigo estava bem nervoso, a Cris estava meio que com sangue no olho. No meio do debate o Rodrigo mandou bem pra caramba ali, na hora que ele conseguiu mandar aqueles argumentos de você prometeu e não é isso que você não dá para entregar, o conteúdo que você tem aí não dá para construir um blog de ganhar $100 por dia. Isso destabilizou ela. E da reta final, da metade pra reta final ali, ela destabilizou muito ele, diminuindo, né, falando que ele não tinha moral para falar, porque ela tem mais de 18 anos no mercado e ele não. Ele não assistiu todo o conteúdo, logo ele tá falando coisas ali que não são verdades, porque ele não assistiu, né? Então, cada um teve momentos bons ali nesse debate, nessa live. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa live? Quem que argumentou melhor? Quem que foi melhor nesse debate? O Rodrigo, do canal Investidor ao Contrário, ou a Chris Franklin? Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui, porque talvez tenham próximos capítulos aí, sei lá. Inclusive, a advogada dela me mandou mensagem. Inclusive, me ameaçando também, né? Me ameaçou, falou pra eu tirar meu vídeo do ar. Não tirei meu vídeo do ar, não vou tirar meu vídeo do ar, né? A Chris Franklin, pra falar a verdade, eu achei ela bem arrogante no jeito de falar dela. Não sabia que ela era assim,
né? Eu até achei que ela argumentou bem. O Rodrigo, como eu falei, em alguns momentos ela argumentou bem também. Ela soube argumentar legal, só que eu achei ela muito arrogante a maior parte do tempo, assim, no debate, meio que mostrando que ela é maioral, que ela é professora, menosprezando o cara. Eu achei desnecessário isso, né? Mas cada um, ela achou que era melhor fazer isso, então beleza. Mas é isso, tamo junto, meu povo. Agora eu vou deixar aqui, ó, o vídeo da Cris Franklin, que eu falei que a advogada dela, inclusive, mandou uma mensagem, né, me ameaçando para eu tirar do ar. Não tirei, tá aqui ainda. Aproveita para você assistir minha opinião sobre a Cris Franklin. Tamo junto e lembre-se sempre disso. O mundo dos ousados e eu fui.